Oi, gente. Hoje eu vou falar com vocês umas coisas que eu fui tocada a falar. Da minha leitura que eu fiz hoje em Esdras. Esse é um livro, assim, que normalmente, pelo menos eu nunca vi ninguém falando nada sobre esse livro. Talvez eu tenha que ver mais, né? Mais vídeos e, enfim, mas eu nunca vi. E hoje eu vou falar com vocês sobre a leitura que eu fiz no capítulo 8 de Esdras, do versículo 21 em diante. Mas antes eu vou dar uma breve explicadinha aqui pra vocês. Bom, o Senhor queria que o povo de Israel reconstruísse, né, o tabernáculo, porque ele tinha destruído tudo por conta da desobediência do povo de Israel. E ele mandou a nova geração reconstruir o que, por culpa da antiga, tinha sido destruído, né? E ele tocou no coração de um rei para que ele proclamasse, né, e para que o povo do Senhor não fosse interrompido, para que como estava ali, como era uma lei, né, do rei, ninguém poderia atrapalhar o povo de Deus. Antes ainda do capítulo 8, no capítulo 7, fala o seguinte: no versículo 21. E eu, o rei Artaxerxes, declaro a todos os tesoureiros que estão no território a oeste do Eufrates que tudo quanto o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, solicitar a vós, lhe seja entregue prontamente. Então, aqui dá para dar um breve contextozinho, né? Que não foi esse rei que proclamou, foi o rei Ciro, mas chegou até o rei Artaxerxes. Ele proclamou porque estava no reinado dele, né? Porque Esdras nasce depois de um determinado tempo ali da construção, tal, né? Não é falado dele até o capítulo 7. Do próprio livro dele, não é falado dele até o capítulo 7. Então, vamos estar dando aqui um breve contextozinho para vocês. E aqui fala, já dá pra dar um pequeno saborzinho assim, de que aqui fala tudo o quanto o sacerdote Esdras pedir tem que ser dado para ele de imediato, tem que dar para ele pronto. Isso já é um toque do Senhor no coração de mais um rei. Porque como estava na lei, eles já tinham esse entendimento, né? De tipo assim, tá, se tá na lei, então tá certo. E isso foi um toque da mão do Senhor. E isso também favoreceu, né? Favoreceu o povo. E favoreceu para que os corações dos reis fossem tocados. Porque se eles estavam obedecendo ao mandamento do Senhor, mesmo que indiretamente, isso também acaba tendo algum benefício, fazendo com que tudo ocorra conforme os planos do Senhor, né? E aqui continuando, no versículo 23, fala: tudo que for ordenado pelo Deus do céu seja feito prontamente para o templo do Deus do céu, para que não venha a ira sobre o império do rei e dos seus descendentes. Então, eles já tinham esse entendimento de que a gente está fazendo aqui, a gente está obedecendo, né? Mesmo que indiretamente, eles estavam ali obedecendo. Isso estava favorecendo tudo, estava tudo caminhando conforme o plano de Deus. Mesmo que eles não tivessem, que eles não cultuassem o mesmo Deus que os israelitas, né? Eles estavam obedecendo a ele. E isso estava tudo caminhando para um grande plano, muito maior que Deus tinha. E aqui fala no capítulo 8. Agora, que já que eu dei o contexto, eu vou
ler aqui o capítulo 8. Aqui, então, no capítulo 8, versículo 21, fala: isso já é o próprio sacerdote, né, Esdras, falando. Então, eu proclamei um jejum ali junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defendermos dos inimigos no caminho, pois havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam. Mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então, gente, aqui, essa palavra ela é muito forte. Eu não sei, assim, se você não sentiu, tem alguma coisa errada, porque é uma coisa muito forte mesmo, que fala que Esdras, ele proclamou um jejum. Isso é um tópico muito importante, que é o assunto principal desse vídeo. O jejum, ele não é só um sacrifício de você ficar sem comer. O jejum, ele é a parte crucial para que o seu relacionamento com o Senhor se alinhe, para que as batalhas espirituais sejam cessadas e para que você entre em comunhão estável com o Senhor, para que todas aquelas batalhas e lutas que você está tendo sejam cessadas e que o Espírito Santo cubra você, porque muitas vezes, mesmo que a gente esteja no caminho certo, acontecem batalhas, né? Porque são novos níveis que a gente chega, são novos níveis ali de entendimento, novos níveis espirituais que a gente chega no Senhor. E para isso, quando isso acontece, né? Também as dificuldades aumentam em questão espiritual. Como a gente tem mais discernimento, como a gente tem mais sabedoria da palavra, como a gente está mais próximo do Senhor, a batalha também vai ser maior. E o jejum é muito importante para que você esteja sempre ali alinhado com o Senhor, esteja sempre ali sendo fortalecido no Senhor, sendo guiado pelo Senhor, para que você receba a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Então, aqui ele fala que eles fizeram um jejum para que o Senhor os protegesse. E é isso, gente, o jejum. Você faz para que o Senhor te dê respostas, para que Ele te proteja e para que você se sinta em paz com Ele. É basicamente isso. E é uma coisa poderosíssima, gente. Se você, por um acaso, estiver passando por momentos difíceis e você estiver sentindo que a presença do Senhor não tá mais tão forte assim, revisa os seus conceitos, primeiro. E segundo, se você tá sentindo isso mesmo, estando firme ali, estando indo cultuar o Senhor, né? Orando frequentemente, lendo a Bíblia frequentemente, mesmo assim você tá se sentindo assim, é falta de jejum. Se você não tiver fazendo, né, jejum. Ou às vezes você só não tá fazendo do jeito certo. Também tem isso. Porque não é só você ficar sem comer e seguir sua vida normalmente. Não, você fica sem comer e aquele tempo do jejum é o tempo que você cultua o Senhor, que você está em comunhão com Ele, né? Porque como é que você vai estar em um nível mais próximo dele, ali fazendo jejum para estar mais próximo dele, se você, quando tá no jejum, não fica com ele? Não faz sentido, né? Então, então, é basicamente isso. Isso é importante. Eles estavam se humilhando ao Senhor, fazendo jejum para que o Senhor os protegesse na viagem que eles iam fazer. Porque, como eu li anteriormente, né? O rei Artaxerxes deu para Esdras um monte de riquezas, deu várias coisas para ele de muito valor para que eles levassem pro tabernáculo.
né? Porque foram tomadas deles várias coisas. E também eles precisavam de verba, né? Para continuar construindo o tabernáculo, porque eles estavam exilados antes de voltarem para Israel, para a construção do tabernáculo. Eles estavam exilados, eles tinham sido presos. E eles não tinham dinheiro algum, né? Não tinham riqueza alguma. Então, isso foi muito importante, né? Para vocês verem o tanto que o Senhor é detalhista, né? E aqui, continuando, fala que assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele atendeu as nossas orações. E isso é importante, continua na questão do jejum, porque às vezes você tá orando muito e não tá recebendo uma resposta. E quando você faz o jejum, isso vem mais fácil para você. Às vezes você não recebeu ainda porque ele quer que você faça esse jejum. E ele quer que você entre em comunhão com ele para que ele te responda, para que ele te dê o discernimento e a sabedoria necessários que você precisa. E às vezes você tá bem assim, ó. Essa distanciazinha aqui de receber o que o Senhor quer te mandar. Mesmo que seja um propósito, uma promessa, uma resposta, o que for. Às vezes você tá nisso aqui só. Mas como você não faz o jejum, como você não tá em comunhão com o Senhor, você perde e fica aí nesse infinito deserto que você tá, nesse infinito sofrimento que você tá. E às vezes aí você pensa assim: nossa, mas faz tanto tempo que eu tô nesse sofrimento, o que será que eu tenho que fazer pra sair daqui? Porque eu oro e mesmo assim eu não recebo resposta nenhuma e eu não consigo sair daqui. É porque você não está fazendo o certo, você não está em comunhão real com o Senhor, porque orar e pedir não é o suficiente, muitas das vezes, porque tem coisas que são que estão em um nível espiritual mais alto do que outras. Porque assim, vou dar para vocês um exemplo. Eu posso orar para ganhar um tênis novo. Eu orei para ganhar um tênis novo. E aí, eu orei para ganhar esse tênis porque eu tô com meus tênis todos velhos, assim, eu quero um tênis novo. Isso é uma coisa mais fácil de receber. Não tá ali nem em um nível espiritual, né? E é mais fácil de receber, porque é uma coisa material, uma coisa simples, comum. Mas agora, olha o peso e a diferença, o nível que é diferente de você pedir um tênis e de você pedir pro Senhor discernimento para uma coisa crucial na sua vida, para uma coisa que vai definir a próxima etapa da sua vida. Tem uma diferença muito grande, tá em um nível muito mais alto. E para cada posição, né, para cada nível, existe uma quantidade maior de sacrifício que você faz. Então, se você quer um tênis, você vai muitas vezes só orar. Você não vai precisar fazer jejum, você não vai precisar fazer nada. Você vai só orar e se for da vontade de Deus, ele vai te dar o tênis. Mas se for uma coisa tipo assim, ai, para qual igreja eu devo ir? Para qual trabalho eu devo ir? Para qual cidade eu devo ir? Eu devo continuar nesse relacionamento ou começar esse relacionamento ou não? Eu devo continuar essa amizade com essas pessoas ou não? Tá vendo a diferença? Tá vendo tanto que é importante? Porque se você, às vezes, pensar que é melhor você mudar de cidade, mas não for a vontade de Deus pra você, você vai passar por dificuldade, uma dificuldade muito, muito maior do que talvez o que você estaria passando aqui. Porque às vezes você pensa que você tá em dificuldade aqui, mas isso na verdade é só a preparação do Senhor pra você. Mas se você mudar pra outra cidade, às vezes você passa por um nível tão grande, tão absurdo, que seja prejudicial pra você e talvez pra sua família. Caso você tenha, né? Família. Enfim, mas é isso. E talvez, caso você continuar com essas amizades que você tá, elas vão te desviar do caminho do Senhor. E se você sair delas, você consegue estar em um nível maior com o Senhor, de comunhão. E talvez, se não for da vontade dele que você se afaste, que seja só você perdoar, você pode acabar sozinho, frustrado, e não vai ter volta depois também, se você se afastar dessas pessoas. Então,
é muito importante o jejum. É isso que eu quero dizer. É importante o jejum, é importante a comunhão com o Senhor, é importante a gente estar sempre ali conectado com Ele, perto dele, para que as coisas fluam, né? E continuando a leitura, é, no versículo 31, fala o seguinte: Então, partimos do rio Aava no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Glória a Deus, né? Essa parte aqui foi a que mais me tocou. Foi quando eu me senti tocada para gravar esse vídeo, inclusive. Foi nesse trecho que eu me sentia, que senti ali a senti o Espírito Santo me tocando para gravar esse vídeo, né? E olha o tanto que isso é forte, gente. Eles fizeram um jejum, se dispuseram a se humilhar para pedir a resposta do Senhor. Eles não queriam a resposta deles, eles não queriam fazer a vontade deles, eles queriam fazer a vontade do Senhor. E eles se humilharam por isso, né? Para que Deus protegesse a vida deles. E isso pode se assemelhar aí, por exemplo, a guerras espirituais. Ou a quando você tá passando por apuros, talvez se alguém ameaçar a sua vida, misericórdia. Mas se alguém ameaçar a sua vida, ameaçar fazer alguma coisa contra a sua vida, ou ameaçar comprometer o seu emprego, os seus estudos, qualquer coisa desse sentido. E é meio que isso, né? Pedindo a proteção do Senhor para que isso não aconteça. E aqui fala que a mão do Senhor estava sobre eles, a mão de Deus estava sobre nós. Aqui fala. E ele nos livrou dos inimigos e dos que nos amavam ciladas pelo caminho. Isso é muito forte, gente. Gente, isso, que ciladas pelo caminho é uma coisa assim que realmente é uma coisa forte. Eu achei muito forte, porque muitas vezes a gente ouve isso, né, de ciladas. E eu mesma, antes de criar um outro nível assim de entendimento, esses dias pra trás, que eu aprendi, né, que ciladas são emboscadas do maligno contra nós, contra a nossa vida. E que às vezes ele usa pessoas para atrapalhar a nossa vida. Às vezes ele mesmo vai e tenta atrapalhar a nossa vida com pensamentos, com ideias erradas, confusão, engano. E isso são ciladas, né? No nosso cotidiano. Remetendo aqui ao que nós vivemos atualmente, né? E às vezes você pensa que uma coisa não é de Deus porque não te deixa confortável, mas pensa no seguinte: você estando, vou usar o exemplo de novo das amizades. Você estando com esses amigos que você está, você sente a paz do Senhor quando você está com essas pessoas? Você sente que você se aproxima mais do Senhor ou que você se afasta dele? Você sente ali a convicção do Senhor? Porque se mesmo com você querendo muito estar com essas pessoas, e mesmo você ouvindo na sua cabeça, como se fosse a voz do Espírito Santo falando com você, olha, não sai dessas amizades, porque são seus amigos há muito tempo, você vai ficar sozinho, você não pode ficar sem eles são seus amigos, né? Você tem um vínculo muito forte com eles. Isso é cilada, é engano. Porque se realmente fosse para ser, se fosse realmente a voz do Senhor, você não ficaria na dúvida, você sentiria paz. E mesmo que talvez os seus amigos, né, meu exemplo, seus amigos não sejam pessoas cristãs, ou que não sejam pessoas cristãs no nível que você tá, se o Senhor não tirou a sua paz, então talvez seja porque você tem que falar mais de Deus para elas. Porque ele tem um propósito para você, para que você não se sinta sozinho, para que você encaminhe outras pessoas para a presença dele. E
nenhuma amizade que a gente faz que vem do Senhor é em vão. Porque Ele quer que a gente encaminhe outras pessoas para Ele. Ele não nos quer sozinhos. Nós precisamos de companhia. Ninguém nasceu para ficar sozinho, ninguém nasceu para viver sozinho, ninguém nasceu para não ter um amor da vida, ninguém nasceu para não ter nenhum amigo nunca. Ele não quer isso pra gente. Você acha mesmo que se ele quisesse isso, ele teria colocado no próprio livro dele sobre amizades? Se isso ia ser um tópico sensível para algum filho dele? Lógico que não. Ele nunca faria nada para nos magoar, né? E às vezes nós fazemos coisas para nos magoar e colocamos a culpa nele. E isso a gente tem que ter esse ponto de atenção. E aqui fala que a mão do Senhor estava sobre eles. Então, quando você faz a vontade dele, você faz o seu jejum, está em comunhão com ele, ele vai te proteger. Ele vai estar com as mãos dele sobre você o tempo inteiro. Porque ele cuida dos seus. Ele cuida das suas ovelhas. Ele conhece as ovelhas dele pelo nome, né? Tá escrito aqui. E é importante, gente, sempre manter o contato, a conexão com o Senhor. Porque da mesma forma que talvez você possa se sentir sozinho, talvez assim você se sinta mal quando você quer estar muito com alguém e essa pessoa fica se afastando de você, é o mesmo jeito que o Senhor se sente. Ele se sente triste quando ele quer se aproximar dos seus filhos e ele arruma 1000 maneiras de aproximar os seus filhos dele e eles continuam se afastando. E é meio que a continuação do vídeo anterior que eu fiz, né, sobre o amor do Senhor por nós. E mais acrescentando a questão ali de como nós devemos nos aproximar dele. E, gente, no vídeo passado eu falei que se alguma coisa estivesse acontecendo de errado na sua vida, a culpa era sua, né? E eu falei de um jeito, de um jeito que ficou muito grosso. Mas é basicamente isso que eu queria falar mesmo. Mas eu queria falar de um jeito mais gentil, pra que não fique parecendo que eu só tô culpando você e não te dando uma maneira de como mudar isso, né? E esse vídeo todo foi basicamente pra isso, pra que você entendesse. E outra coisa, a culpa sim é nossa sempre quando alguma coisa dá errado, porque os planos de Deus são perfeitos pra nós. Quando a gente obedece todos os planos dele, não desobedece os planos dele, a gente não vai cair ali naquele sofrimento absurdo. Tem coisas que a gente vai fazer sacrifícios, só que vai ser muito mais fácil fazer esses sacrifícios, mesmo que às vezes a gente chore, a gente sofra, do que se a gente desobedecer, porque a gente vai ficar ali num constante sofrimento, numa constante luta por uma coisa que não vai dar futuro nunca. E quando a gente faz a vontade do Senhor, é mais leve, é mais tranquilo, mesmo que doa, em algum momento vai passar essa dor, em algum momento vai diminuindo e até que não exista mais. Então, assim, a culpa é nossa, sim. Não só sua, mas minha também, de todas as vezes que deram coisas erradas na minha vida. Porque a gente quer muito fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor tem um plano perfeito pra gente. E, enfim, por enquanto, é isso que eu vou falar. Talvez no próximo vídeo eu continue falando sobre esse último tópico, porque senão o vídeo fica de 50 minutos e eu duvido que alguém vai assistir um vídeo de 50 minutos. Então, eu espero que o vídeo tenha sido útil, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e é isso, gente. Tchau! Fiquem com Deus.